De tudo, passei algum tempo passado aqui com os irmãos, tive o privilégio de conhecer muitos dos irmãos que estão aqui, né? Nosso ilustríssimo irmão Mário, irmão Lidel, e depois fui para Vitória, passei um tempo na estrada, trabalhando como caminhoneiro, bastante tempo. E cansado de ficar na estrada, e também o Senhor começou a colocar dentro do meu coração o desejo de estar comungando juntamente com uma família na fé. E de repente eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, chão para Betel. E ficamos ali no pátio de uma empresa durante uma semana e meia, mais ou menos. Esses dias, né, eu olhava para a Creuza estava comigo nessa viagem, o Eliel também estava comigo, nós estávamos ali, e nas nossas orações, quando orávamos, os nossos cultos, não é doméstico porque estava na estrada, né? Mas na cabine da carreta, e eu olhava para a Creuza, eu e ela pedimos ao Senhor, prepara uma família na fé, para que nós possamos comungar juntos, porque eu já estou cansado de ficar na estrada. E hoje eu estou com vocês. Vocês são resposta das nossas orações, das estradas ali. E é um privilégio muito grande, volto a dizer, né? Estar com vocês. Estou muito alegre pela oportunidade desse dia maravilhoso. O dia mais importante das nossas vidas. Nós, cristãos, em Cristo Jesus, nós temos o dia do domingo como o dia mais importante para a nossa vida. Esse dia não é o dia de acordarmos mais tarde por causa das nossas desocupações sociais, né? E ver esse dia de domingo como um dia que hoje eu não vou trabalhar, posso ficar tranquilo. Para que acordar cedo para a escola dominical? Então, acordar mais tarde. E à noite, vou descansar, ficar bastante tempo parado na cama. Não. Esse dia de domingo, como sendo o dia mais importante na sua vida espiritual, é o dia que você deve acordar mais cedo possível. Acordando de manhã, se preparando para viver com Deus em adoração. Pela manhã, aprendermos do Senhor e à noite cultuarmos, darmos o nosso culto a Deus, pela graça do Senhor. Esse dia é o dia que nós devemos dar o melhor da nossa vida. O melhor da nossa vida nós não devemos dar quando nós preparamos um churrasco, uma festa de aniversário, nos concentramos, investimos para comprar um bolo, fazer uma festa. Não. Esse dia de hoje, é o dia mais importante da sua vida, da nossa vida. Por que esse dia é o dia mais importante da nossa vida? Porque nesse dia nós temos
a oportunidade de confessarmos a Cristo publicamente diante dos homens. Amém? Eu quero tocar o microfone. Estou voltando público novamente. Muito tempo sem pregar, a gente vai, né, se habilitando novamente, se acostumando, mas não podemos ficar parados. O exercício da fé, do serviço no culto a Deus, uma das coisas mais importantes também da nossa vida. E como eu estava falando a respeito da importância desse dia, o apóstolo João escreve no seu 20º capítulo, no 2º parágrafo, que os discípulos estavam reunidos, preocupados com a onda de perseguição que estava para ser instaurada contra eles. A preocupação era que, enquanto os soldados romanos estavam dormindo, a acusação era que os discípulos haviam vindo e roubaram o corpo de Jesus. Diante dessas circunstâncias, ou o que poderia acontecer com eles, eles procuravam se refugiar num lugar e ficar escondidos. A Bíblia diz que aquele lugar estava trancado, mas quando de repente surgiu no meio deles aquele que é o esplendor da glória de Deus, aquele que é a plenitude e a manifestação de toda a verdade, da revelação do Senhor, Jesus, ele aproxima-se no meio dos seus discípulos e ele diz: paz seja convosco. E diante dessa declaração, diante desse texto, eu gostaria mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Eu queria que todos vocês se colocassem sobre os pés. Eu vou ler Gênesis capítulo 22. Sobre uma tradução um pouco diferente, né? Uma tradução ENA, mas já está tramitando no Congresso da Presbiteriana, e daqui a alguns dias essa será a Bíblia oficial da Igreja Presbiteriana. Talvez vocês vão ver um pouco, né, no acompanhamento aqui, eu estou com uma tradução um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Gênesis capítulo 22, eu vou ler no versículo 1. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura também. Ou seja, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Vamos até o versículo 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Na manhã seguinte,
Abraão, levantando-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu para os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui. Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e terra. Assim caminhavam ambos juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, amarrou a lenha sobre Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o véu para enrolar o filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que tens a Deus, porquanto não me negaste o filho, o meu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício, em holocausto, no lugar do seu filho. Pôs Abraão o nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho. Certamente o abençoarei, e a multidão multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Bezer, onde fixou residência. Podemos assim. Eu acho que um pouquinho apagado aqui. Este é um texto, ou um dos textos mais importantes para a herança da religião do Antigo Testamento.
Há uma importância muito grande neste episódio, onde Abraão vai até o Monte Moriá e oferece ali o seu filho em sacrifício. Eu acho que todos os irmãos que estão aqui conhecem essa história de coração tirado, bem conhecida. A importância desse texto é tão grande na herança do judaísmo que mais tarde, neste mesmo lugar, Salomão vai edificar o templo de Jerusalém, exatamente no mesmo lugar. E em memorial a esse dia, no templo de Jerusalém, ele torna-se um dos lugares mais importantes ali naquele lugar, né? Existem muitas imagens na narrativa, na construção, né, deste texto. Muitas imagens que nos levam diretamente para o cenário da cruz, os 3 anos de ministério em que Cristo esteve na terra. Muitas imagens. Até mesmo a pergunta retórica de Isaac ao seu pai, quando Isaac olha para Abraão, e o texto faz uma narrativa lenta nessa parte. Quando Isaac olha para Abraão, diz assim: meu pai. Moisés, sutilmente, ele vai colocando ali até a forma em que Abraão olha para Isaac e diz: sim, meu filho. Então Isaac, novamente, retomado dentro do texto, pergunta ao seu pai: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? É uma pergunta muito importante, porque um dos elementos principais para o sacrifício é o cordeiro. Não é apenas o fogo, a lenha, mas também o cordeiro. O cordeiro tem que ser oferecido como objeto direto do holocausto. Então, parece que Moisés, que é o escritor deste texto, ele está fazendo uma espécie de desvio na mente dos seus destinatários. E a pergunta seria mais ou menos essa: onde está o cordeiro para o holocausto? Nós poderíamos perguntar nessa noite: onde está o Cordeiro de Deus para o holocausto? O silêncio dessa pergunta, criando uma necessidade no meio deles, a resposta vai ser dada praticamente depois de tantos livros na frente, lá no Novo Testamento, quando o apóstolo João, escrevendo o 4º Evangelho, um dos evangelhos ou dos livros mais poderosos do Novo Testamento, ainda na parte introdutória, quando ele coloca um dos personagens, João, João Batista, quando ele estava batizando ali, naquele lugar, de repente ele vê Jesus que vinha aproximando-se dele, e a imagem na história neste momento é qual? João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo
em pleno século XXI, e voltar, quem sabe, neste cenário, no dia em que Abraão está ali para sacrificar, para dar o seu filho em holocausto, e chegasse exatamente no ponto certo da pergunta de Isaac a Abraão, nós poderíamos responder a Isaac: Isaac, eu sei aonde está o Cordeiro. O Cordeiro de Deus está em 3 lugares. O Cordeiro de Deus está no céu, o Cordeiro de Deus está nos nossos corações e o Cordeiro de Deus está manifestado na palavra. Porém, este não é o ponto central desta mensagem. Muitas cenas se embaralham sobre os nossos olhos e fazemos perguntas como essas: onde está ou qual é o tema central desta passagem? Eu já vi várias pessoas falando sobre este texto em outras expectativas diferentes, criam perspectivas totalmente diferentes das que eu estou falando ou das que eu ainda vou revelar para os irmãos. Diante de tantas coisas, diante de tantas cenas que existem nesse texto, eu ainda não disse aos irmãos o ponto central desta mensagem ou desta palavra. A estrutura do texto, quando nós lemos, por exemplo, o versículo 2, o versículo 17 e o versículo 18 deste capítulo, e voltamos lá no capítulo 12, na introdução do capítulo 12, quando Abraão é chamado por Deus, e Deus diz a Abraão: Abraão, saia da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Logo, na segunda parte, ou na segunda sentença, Deus promete a Abraão, em decorrência da sua obediência, que vai multiplicar a sua descendência, que vai fazer de Abraão pai de todas as nações. A sua descendência será inúmera, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então ele faz essa promessa. Só que quando nós vamos para o texto do capítulo 22, no versículo 2, nós vemos o mesmo verbo da primeira sentença do capítulo 12 sendo repetido. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque e leva para um dos montes que eu lhe mostrarei. É praticamente a repetição do mesmo verbo que está presente no capítulo 12, no versículo 1. Saia da sua terra e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 22 vai apresentar também praticamente a introdução feita nos versículos 2 e o versículo 3 do capítulo 12. E nós vemos ali as bênçãos de Deus sendo novamente garantidas a Abraão, no capítulo 2, de que em decorrência da sua obediência, Deus vai fazer dele uma grande nação, vai abençoá-lo. Nós temos essa estrutura, só que o pedido que é feito também no texto do capítulo 22 vai totalmente contradizer essa ideia, porque Isaque é o único filho de Abraão, e se Isaque vai morrer, quem é que vai dar filhos para Abraão? Sem possibilidade alguma. E haja visto que a promessa foi feita a Abraão quando Abraão tinha mais de 70 anos. Depois, quando Abraão está com 100 anos, Isaque nasce. Agora, depois de velhinho, eu estava até falando com ele que estava ali fora,
nós crentes, nós não falamos velhinhos, nós falamos meninos buchudos, mas depois, Abraão está ali velhinho, de repente pensando, agora sim, agora vai, as coisas vão caminhar, eu tenho um filho, ele vai me dar netos, netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Só que nós temos um pedido de Deus para que Isaac seja dado em holocausto. Ou seja, quando nós voltamos no contexto histórico da história de Abraão, nós praticamente não entendemos o que vai acontecer. Imagina você lendo este texto a primeira vez na sua vida. Você não sabe, imaginando assim, você não sabe o que vai acontecer no texto, e de repente a expectativa é qual? Abraão vai morrer, então tudo vai acabar. Aquele que vai dar a Abraão filhos, aquele que vai ser aquele que vai abrir a possibilidade de uma grande nação através da linhagem de Abraão, ele agora vai morrer. Como é que nós vamos entender isso? Porém, essa história não é a história do Zé da Catatuba. Essa história não é a história de uma elite qualquer, não. Essa é a história de Abraão, o pai da fé. O autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 11, na lista dos heróis da fé, que Abraão, ao dar Isaac em holocausto, ele tinha a esperança de que mesmo Isaac, depois de descer à sepultura, Deus poderia ressuscitá-lo. Isso é fé. Este é o ponto da fé de Abraão. História importante. E nós poderíamos pegar o exemplo dessa fé e aplicar em nossas vidas. Como cristãos, se Deus prometeu, alguma coisa vai acontecer. Então Abraão, mesmo sabendo que Deus poderia aceitar o sacrifício, mas depois, Abraão, por causa da promessa, ele sabia que Deus iria ressuscitar Isaac novamente. Novamente não, ia ressuscitar Isaac. Porém, por mais uma vez, este não é o ponto central deste texto. Com toda essa estrutura, com todas essas imagens, nós temos a imagem de uma caminhada longa, de pelo menos 2 dias e 2 noites, e o texto vai nos colocar lá no dia da ressurreição de Cristo. O texto faz questão de dizer, e no 3º dia eles chegaram naquele lugar. Aí automaticamente nós entendemos, no 3º dia Jesus ressuscitou. É a imagem direta da ressurreição de Cristo. Até mesmo os diálogos que estão presentes neste texto, nessa história, nós temos, dentre os 4 diálogos, 3 deles é a manifestação da voz de Deus aos homens, da voz de Deus na terra. Quando nós observamos esses diálogos também, nós vamos até os dias do ministério de Cristo, quando Jesus estava ali sendo batizado. A Bíblia diz que o céu se abriu, uma voz veio do céu e dizia: este é o meu filho amado, em quem me amas. Também, no Monte da Transfiguração,
Pedro, Tiago e João estavam ali com Jesus. De repente o céu também se abriu, após a aparência de Jesus mudar diante dos olhos dele. E uma voz dizia novamente: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tantas imagens, tantas coisas, até mesmo a disposição de Abraão. A palavra no grego é eis-me aqui, rime, que dá a ideia de estou à prontidão, estou preparado, estou disposto a fazer o que você me mandar. Essa disposição e essa palavra vai ser dada também por Isaac, quando Isaac diz: eis-me aqui. Tantas imagens, até mesmo o nome, o único filho. O texto fala cerca de 12 vezes, colocando Isaac como o único filho de Abraão. Porém, este não é o tema central da minha mensagem. Eu gostaria de convidar a vocês a voltarmos alguns capítulos antes do livro de Gênesis, na história de Abraão, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes de explorar um pouco a respeito dessa história, eu quero revelar a vocês o tema da minha mensagem: o substituto perfeito. Nessa noite foi cantado a respeito do sacrifício vicário de Cristo nosso Senhor. A nossa irmã, a irmã Cláudia, ela falou na sua oração a respeito do sacrifício do Senhor em nossas vidas. E o ponto da minha mensagem será este: a substituição perfeita, ou Jesus sendo o substituto perfeito, o nosso Senhor. Eu acho que alguns dos irmãos que estão aqui presentes nunca viu esse texto sendo pregado nessa expectativa, ou nessa perspectiva. A substituição de Cristo por nós. Haja visto, e vamos para então a destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés, novamente o autor de Gênesis, ele faz uma descrição a respeito da imoralidade no ponto máximo daquela civilização. O povo mais corrupto moralmente, o povo mais pecador, o povo que vivia em uma promiscuidade profunda. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Quando você ouve contar essa história, será que você julga o comportamento da civilização destes povos simplesmente por causa do fato de homossexualismo, lesbianismo ser praticado no meio deles? Se vocês pensam nisso, saibam de uma coisa: este texto de Moisés, a destruição de Sodoma e Gomorra, ela é feita, ou ele coloca dentro deste texto, exatamente para mostrar o quadro em que nós vivíamos antes de sermos resgatados por Cristo nosso Senhor. Nós estávamos exatamente iguais, não literalmente, mas o nosso estado de moralidade estava muito baixo, decaído. A Bíblia diz que Abraão, ele intercedeu pela cidade,
Então ele começa a fazer uma descrição para o Senhor: Senhor, se tiver nessa cidade 50 justos, grava essa palavra, justos, o Senhor, por causa desses 50, vai deixar de destruir a cidade? A resposta do Senhor: sim. Então ele começa a diminuir a quantidade de pessoas, quando de repente o texto não revela, mas Abraão sabia que naquela cidade não existia um justo sequer. E agora nossa mente vai para as declarações de Paulo, quando o apóstolo Paulo é enfático ao dizer: não existe nenhum justo, todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Todos, absolutamente todos. No nosso quadro de moralidade, nós estamos enterrados até o pescoço dentro do nosso pecado. Quem somos nós? E o pior de tudo é que nós, dentro dessa história, não vamos conseguir aplacar a ira de Deus que está lançada sobre nossas vidas. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a nossa justiça. A nossa justiça diante de Deus, ela passa a ser insignificante. Por quê? Porque Deus é santo e a nossa natureza é pecaminosa. Herdamos absolutamente 100% daquilo que Adão deixou para nós, o estado de pecaminosidade total. Então, por causa disso, Deus, ele destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Percebe a imagem? Logo quando a cidade é destruída, alguns capítulos depois, 2 capítulos depois, o nascimento de Isaac. Quem é Isaac na perspectiva de Abraão? Isaac, na perspectiva da história de Abraão, narrada por Moisés, é o tipo de Cristo. É exatamente o justo, o único justo, o único que poderia ser dado em sacrifício para que Deus poupasse a cidade de Sodoma e Gomorra. E nós nos encontramos nessa história. Este é o ponto da minha mensagem. Jesus Cristo está sendo representado nessa imagem. Este é o ponto central da minha mensagem. Cristo nosso Senhor, o substituto perfeito. E agora nós vamos para o texto que foi lido nesta noite. Gênesis, capítulo 22. E quando nós olhamos para o texto nessa perspectiva de que, para que Deus poupasse a cidade de Sodoma e Gomorra, retratando a nós, Deus precisa exercitar 2 de seus atributos: justiça e misericórdia. Por amor a Abraão, a justiça, ou seja, a misericórdia, iria ser exercitada, porém faltava-lhes também a justiça. Não existia um justo sequer naquela cidade. E agora, quando nós vamos andando em direção a esse texto, nós podemos imaginar a imagem de Abraão segurando o seu filho Isaque para ser dado em sacrifício. Eu gostaria de declarar nesta noite que a imagem de Abraão segurando Isaque e entregando em sacrifício é praticamente a imagem de Deus entregando o seu filho em sacrifício para os eleitos do Senhor. Então, quando nós olhamos na expectativa desse texto, exatamente nessa perspectiva, nós temos
o ponto central, o ponto mais vivo, o ponto mais exato dessa mensagem. É claro que poderíamos extrair vários temas, poderíamos pregar vários assuntos dentro deste contexto, ou dentro do capítulo 22 de Gênesis. Porém, o ponto central dessa mensagem é exatamente isso. É a imagem de Deus entregando o seu Filho em favor dos seus eleitos. Este é o ponto central dessa mensagem, o substituto perfeito, aquele que vai nos justificar diante da nossa injustiça, e através dele nós vamos receber a imputação, ou seja, nós vamos receber a justiça imputada de Cristo em nossas vidas. Quem é a nossa justiça? Quem é a nossa moral diante de Deus? Nós não somos nada. Mas este texto está exatamente aqui para falar exatamente isso. Nós recebemos do Senhor a dignidade de termos uma amizade com Deus e vivermos em paz com Deus. E na celebração desse dia, eu gostaria de convidar a todos os irmãos para memoriarmos esse momento, para presenciarmos, para adorarmos a Deus ainda mais nessa consciência, na consciência de que nós somos justificados por Deus através de uma obra perfeita, santa e verdadeira. Deus não poderia salvar a humanidade caída através do exercício da sua misericórdia, sem aplicação da justiça. Se Deus fizesse isso, ele seria visto como louco. Deus também não pode pegar toda a humanidade e julgá-la de acordo com a sua justiça, porque se Deus fizer isso sem aplicação da sua misericórdia, nós teríamos também um Deus que não ama a humanidade. Mas ao contrário disso, ele faz o quê? Ele cria uma obra perfeita, e por isso que nós temos nos 2 parágrafos principais deste texto a declaração: no monte do Senhor proverá. No monte do Senhor proverá. Deus provê a nossa salvação por meio do quê? Por meio do sacrifício de Cristo nosso Senhor. Esta é a imagem que nós devemos preservar dentro deste texto. Aleluia. Às vezes eu estou pregando assim, lembrando do pentecostalismo. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou voltar às minhas raízes pentecostais. Guarde no coração de todos vocês essa palavra. A obra perfeita, a manifestação da obra perfeita em nossa vida. Quando o mundo olha para a sua imoralidade, ele quer se justificar que Deus é misericordioso. Só que Deus, ele não nos salva na aplicação da sua misericórdia. Deus, ele nos salva na aplicação da sua graça. E quando nós entendemos o tamanho, o gigantesco e-mail da manifestação da graça em nossa vida, nós entendemos perfeitamente a obra perfeita. Deus vai justificar pecadores através do sacrifício de Cristo, o nosso Senhor. Nós precisávamos de um vicário, nós precisávamos de um substituto,
perfeito. Porque não temos dignidade suficiente para nos apresentar como justos diante do Senhor. Então o Senhor, Ele manifesta na nossa vida, Ele manifesta em favor aos eleitos essa obra tão perfeita e tão maravilhosa, dando Cristo em expiação pelos nossos pecados. E aqui nós estamos justificados em Cristo, em comunhão com Ele, vivendo em perfeita comunhão com Ele. Por isso, nós devemos, mais do que nunca, termos esse dia como o dia mais importante da nossa vida. Por quê? Porque é exatamente nesse dia que nós vivemos uma ousada comemoração, antecipando, né, a vitória plena, quando Cristo aniquilar toda a maldade, porque essa vitória ela já foi conquistada na cruz. E viveremos com o Senhor eternamente, para sempre com o Senhor. Então esse é o motivo de nós vivermos em comunhão, de nos desenvolvermos dia após dia, apoiarmos uns aos outros na unidade da nossa fé. Eu antes procurava vestígios da presença de Deus ou da existência de Deus no racionalismo, na filosofia, na arqueologia, mas hoje eu não preciso dessas coisas. Se eu quero ver a existência de Deus, a presença viva de Deus, eu olho para cada um de vocês que estão aqui. Eu olho para vocês e os vejo como irmão. Aquilo que nos une, aquilo que é compatível entre nós, o que é mais compatível é o quê? É o fato de nós estarmos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite, não é contra a nossa vontade principal. Se nós estamos aqui nessa noite, é por um milagre. O milagre que o Senhor operou na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus, ela manifestou dentro de nós e provocou uma mudança tão forte que nós queremos viver dia após dia para o Senhor. Vivermos em santidade, vivermos no deleite com Deus, vivermos no conhecimento da palavra, na oração, vivermos também na abstinência da nossa natureza pecaminosa. Nós fazemos tudo isso por quê? Porque nós fomos salvos por Cristo nosso Senhor através da aplicação dessa palavra em nossos corações. Glória a Deus por isso. Então, nessa noite, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e deixar essa palavra para os nossos corações. Nós estamos aqui mediante um milagre operado na cruz. Nós estamos aqui mediante uma obra poderosa em que Deus fez por nós, por meio do seu Filho. Ele tomando as nossas dores, Ele tomando os nossos pecados. A Bíblia diz que no momento da angústia na cruz, foi tão forte que Cristo sentiu a ausência de Deus para com ele. Por que Jesus olha para o céu e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, Ele olha para o pecado e Ele sente nojo. Ele não olha para o pecado, Ele dá as costas para o pecado. Então, neste momento, Cristo estava levando todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, foi colocada sobre Ele. E neste momento crucial, ali na cruz, quando Ele diz essas palavras, então Ele diz ao Senhor:
Senhor, está consumado, e em suas mãos eu entrego meu espírito. Amém? Quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade e passar o microfone